Olá, eu sou Chaka. Nesse podcast, damos seguimento à série sobre a criação, a origem das mitologias e religiões. Esse capítulo chama-se Criador, Criação, Consciência. Logo de cara iniciamos a revelar àqueles que ainda estão a estudar e a tentar entender o significado do experimento da dupla fenda que daremos spoilers sobre o que o experimento da dupla fenda quer dizer. Para quem preferiu o prazer de estudar e buscar entender, assim como descobrir por prazer próprio, pedimos que adiante os próximos 15 segundos. O significado da dupla fenda nos revela que um elétron tem consciência. Caso alguém que esteja a acompanhar essas informações nesse momento desconheça essas informações básicas sobre como se compõem as estruturas das coisas e realidade à nossa volta, trazemos um resumo. De um infinito campo de energia extremamente sutil, popularmente chamado pela ciência de vácuo quântico, dele surgem as menores partículas existentes no mundo subatômico. Essas são conhecidas como os quarks. A partir da interatividade entre eles, se unem em média de 5 unidades, cada um contendo cores e vibrações diferentes, e cada grupo reunido gera uma nova manifestação energética, e essa conhecemos por elétrons. Existem os elétrons com spins para cima e os elétrons com spins para baixo. Poderíamos observar essa diferenciação entre eles como positivo, negativo, macho, fêmea, apenas por analogia. Mas esses também iniciam uma interatividade energética e se unem, dando origem ao que muitos chamam de tijolo básico da realidade, o átomo. A partir do contato, comunicação e união entre os átomos, temos as moléculas. Essas, dentro do mesmo processo, desde os quarks, a partir do contato, interatividade e comunicação, após a união entre as moléculas, temos as células. Eis que o contato, comunicação e união entre elas compõem os tecidos. Eis que a comunicação e união entre eles geram os organismos. E daí por diante temos os seres, famílias, comunidades, ecossistema e daí por diante. Logo, o que temos em evidência é que existe uma energia consciente, manifesta, atuando desde os mundos subatômicos, onde, através de uma determinada regra e padrões, a existência é divinamente criada. A sagrada regra de 3 que se faz presente em todas as culturas e civilizações antigas tem seu manifesto presente em todas as partículas de existência do universo, do micro ao macro. Eis o que chamamos e conhecemos, numa perspectiva mais religiosa, por Santíssima Trindade. Dentro dessa regra de 3. Embora se estudarmos trazendo mais detalhes, precisaremos explicar as demais regras e possíveis padrões que podemos cientificamente acessar sobre o conceito criação e existência. E isso ficaria longo demais nesse momento. Então, podemos
deixar para trazer outros podcasts trazendo melhores detalhes sobre essa questão de padrões e regras. Bem, talvez alguns entre os que ouvem esse podcast estranhem um pouco pela abordagem se iniciar dentro das perspectivas da mecânica quântica. Porém, se acostumem. É provável que precisaremos abrir nossas mentes cada vez mais para melhor compreendermos as informações seguintes, onde essas, como sempre dizemos, apenas nos levam de encontro a nós mesmos. Resumindo, para melhor entendermos e seguirmos adiante, esse podcast é uma introdução ou um capítulo de intersecção que simplesmente nos dá uma pista dos direcionamentos que devemos buscar entender para podermos compreender e obtermos o saber. Se nos bloqueamos por algum preconceito ou sistemas de crença, assim como a ilusória visão de pensar que já sabemos de tudo, consequentemente teremos sérios desafios para entender e assim, consequentemente, termos acesso às portas da compreensão e sabedoria. Por vezes, alguns prepotentemente podem vir a confundir e pensar que memorização de textos e a expressão e comunicação intelectual seria sabedoria. Bem, até parece que estamos a fugir do tema e assunto, mas, na verdade, é preciso termos consciência de que um dos principais elementos que compõem e nos dá acesso ao saber, a sabedoria, é o entendimento e, consequentemente, compreensão. Mas isso se dá inicialmente a partir da atenção e vontade de querer entender. Talvez alguns já tenham notado isso que partilho agora, mas o que estamos a trazer nessas séries de podcasts através da Conexão Suméria são caminhos, abordagens e explicações sobre perspectivas pouquíssimo exploradas ou até raramente exploradas, raramente abordadas e compreendidas. Estamos a tentar simplificar de forma o mais acessível possível perspectivas que nos deem acesso a uma visão de melhor compreender a relação entre o micro e o macro, o microcosmos e o macrocosmos. Consequentemente, nos aproximar a melhor entender o todo, isso analisando perspectivas diversas, especialmente as deixadas por nossos antepassados, ancestrais, das antigas civilizações. Se tudo é energia, e cientificamente afirmamos que tudo tem consciência, percebemos que esses padrões de aproximação, comunicação, ressonância, união que se manifesta desde os mundos subatômicos também é um padrão que se eleva ao macro, onde percebemos que nós, humanos, estando em experiência macro em relação a escalas de existências menores, temos forte influência e participação no nível de mundo deles. Da mesma forma, somos o micro para com outros manifestos universais que se encontram no macrocosmos. Por que deveríamos ou teríamos que nos apegar à ignorância que nos bloqueia e nos limita através do medo e preconceitos, os quais geram apenas mais alimento para a mesma, que por fim apenas conduz os submissos a ela à autodestruição?
e escuridão mental gerada por ela, a ignorância, distanciando aqueles que se permitem a ela, os distanciando cada vez mais da luz, da liberdade, verdade, amor e sabedoria. Como ficou nítido nos podcasts anteriores, uma trilogia com o título de No Princípio Era o Caos nos revela por diversas perspectivas, inclusive a científica, que existe uma fonte criadora, existe um ponto de origem, existe uma consciência criadora que, mesmo sendo una, se pluralizou e se manifesta do micro ao macro, de infinitas formas e diversas experiências dentro da multiplicidade. Todas as narrativas mitológicas que estudamos e abordamos nos falam dos deuses primordiais, aqueles que criaram ou geraram outros deuses, e esses criaram ou geraram outros, e assim sucessivamente, assim como também geraram mundos e seres. Mas todos e todas, deuses e deusas, e mundos e universos, têm como sua origem um ser onisciente, onipresente e onipotente, que está em tudo, em todos e em toda parte. Assim nos retrata, assim está escrito em maior parte de todos os registros de civilizações antigas que podemos ter acesso até hoje. Logo, os deuses e deusas registrados ao longo dos tempos seriam apenas manifestos existenciais dessa consciência criadora, interagindo consigo mesma através de sua própria criação, criando diversas faces e formas, se comunicando, se unindo, criando novos manifestos, desde o micro ao macro e vice-versa, se permitindo modelar-se livremente, se autodestruir e transformar-se. E isso dentro de escalas inimagináveis, desde o mundo micro ao macro. E uma incessante relação de autoconhecimento, consciência e criação. A nossa essência é consciência. Também somos criadores, co-criadores, e estamos em incessante relação com a criação. A força que está em cima alimenta a que está embaixo, e vice-versa. O macrocosmos e o microcosmos se nutrem incessantemente. Luz e escuridão, positivo e negativo, macho e fêmea, e toda dualidade. Ambos são a mesma energia, se experienciando em polaridades diferentes. Somos todos um.